porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. O que acontece? Deus está levando cada vez mais Ezequiel para dentro do templo. Ele está na parte externa, na superfície, e ele vai entrando. E cada setor, cada área do templo, ele vai tendo uma revelação, uma visão, vai sendo descoberto, descortinado a ele o que ali se encontra, o que ali está. Agora ele leva Ezequiel ao segundo pátio, entrando mais adiante do templo. Ele está aprofundando a visão do profeta. Ele está mostrando o que está, o que ainda está escondido de forma mais profunda, que não foi revelada. Então, da mesma forma, com o passar do tempo, dos dias, o nosso estudo bíblico, a nossa oração, a misericórdia e a graça de Deus despejada sobre nós, vai abrindo nossos horizontes, vai nos mostrando a profundidade do que está ocorrendo, vai mostrando para nós a oscilação no mundo espiritual e o que está ocorrendo por detrás de tudo que os nossos olhos veem. Então ele aprofunda, e depois no versículo 7, então ele diz que vê um buraco na parede. Versículo 8 diz: e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Vamos entender esse versículo. O que ele está querendo dizer? Ele leva para uma outra sala, e Ezequiel se depara com um buraco na parede, vestígio de alguma coisa, mas porém ele só enxerga o vestígio. E Deus diz a ele: cava esse buraco, tira a casca, tira o grafiato. Quando ele abre o buraco, ele vê uma outra porta. Quando ele abre essa porta, ele vai ver as novas abominações. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes, nós temos ideia do que está ocorrendo, e muitas vezes nós não temos. Quando Ezequiel vê, ele só consegue ver um vestígio, um buraco. Nós sabemos que está errado, nós sabemos que está corrupto, nós temos uma certa noção de certo e errado de forma cristã. E nós temos visto vídeos, filmes, documentários a respeito de alguns escândalos, e nós não concordamos, e nós julgamos aquilo errado. Aquilo são os vestígios do que é errado, porém é só o buraco, é só um indício do que está acontecendo, é a ponta do iceberg. Até que tudo que chega a nós é tolerável, é até pelo nosso ralo conhecimento bíblico. Porém Deus diz: Ezequiel, espera aí, não é só isso que você está vendo, não. Não é só isso que a mídia interesseira mostra. Não é só isso que vem aos seus ouvidos, não. Não é só isso que a igreja dormente, preocupada com o seu bem-estar, insensível à minha voz, consegue ver, não. Não é só isso que os cristãos carnais, porque só os carnais conseguem enxergar talvez o buraco. Não é só isso que está lá, não, que eles só conseguem ver. Aí Deus diz para ele: o buraco é um indício, uma pista, porém nós não sabemos, não temos ideia. Você está achando que é só teologia da prosperidade? Que é só um movimento gospel musical que está distorcido, um ou outro grupo e uma outra música? Que é só o fato de ter algum tipo de fornicação ou adultério na igreja, e isso é o escândalo? Não, Ezequiel, não é. Cava, Ezequiel. Por que cavar, Senhor? Porque aquele indício está escondendo algo pior. Porque isso que está sendo anunciado e mostrado
É uma falsa ideia do que nós ainda temos, porque está muito bem maquiado, camuflada a corrupção que está por detrás dessa camada ainda. Não é o que está acontecendo, não é só o que você tem acesso. Então ele diz: cava porque está encoberto. Está encoberto, como que está encoberto? Tem bicho por dentro, tem profanação, lavagem de dinheiro, política, tem morte, assassinato por trás, mas tem uma camada de falso moralismo cobrindo, tem uma camada de falsa ajuda social, tem uma camada de falsa ajuda à causa familiar. Pregadores, ministros, causas que estão aí à frente de obras sociais, que estão tentando combater leis que estão no Senado, que estão tentando trabalhar pelos viciados e os drogados, combatendo, pleiteando causas em favor da família, pregando moralismo, mostrando cara de bons, transfigurando-se em ministros de luz, mas estão escondendo por dentro a lavagem de dinheiro, a corrupção, o adultério, o divórcio, a fornicação, o uso de entorpecentes. E é isso que Deus está dizendo: abre, Ezequiel, tira essa casca, tira, porque eles são podres, eles são vis, mas deixaram um buraco, e você pode ver que eles não podem esconder o rabo por muito tempo. E quando você tira a casca, você vê, isso não é o Evangelho, isso não é o cristianismo bíblico, isso não é o Espírito Santo, isso não é o novo nascimento, isso não é a fé salvífica, isso não é a justificação e a santificação pregada pelo apóstolo Paulo.